Olá, meus amigos, empresa e empresário, dando continuidade aí. O conceito de empresa. A empresa não fora definida pelo Código Civil. Como fenômeno econômico, a empresa poderia ser decomposta em diversos perfis e foi utilizada com diversos sentidos nas diversas legislações nacionais. Ora como sinônimo de empresário, ora como sinônimo de estabelecimento, ora como instituição. Então, no Código Civil, o conceito de empresa pode ser apreendido na definição de empresário como definido no artigo 966. Nesse ponto, a empresa pode ser caracterizada como uma atividade desempenhada pelo empresário, uma atividade econômica, profissional e organizada voltada à produção de bens e serviços. Juridicamente, o conceito de empresa não se identifica com o seu conceito vulgar, ou seja, em que se chama de empresa o conjunto de bens ou estabelecimento. Pelo Código Civil, o conceito preponderante de empresa é o de atividade. Empresa é a atividade econômica profissional e organizada, desempenhada pelo empresário. Conceito de empresário no direito empresarial. Segundo aí Marcelo Sacramone, o conceito de empresário é aquele que desenvolve atividade econômica profissional e organizada para a produção de bens e circulação de serviços. Então, por atividade, é necessário um conjunto de atos destinados a um fim. Não basta um único ato, mas que sejam praticados continuadamente. A atividade deve ser econômica. Os atos devem ser destinados a produzir riqueza, de modo que o lucro é pressuposto de seu desenvolvimento. Econômica também é atividade destinada ao mercado. Os bens e serviços produzidos devem ser destinados ao mercado e não à utilização do próprio agente. Ou seja, circulação de bens e serviços, né? Por produção de bens e circulação de serviços. Então, os atos devem ser praticados pelo empresário de modo profissional. Como profissional, o empresário deve deter o monopólio da informação. Ele deve possuir o conhecimento técnico para a realização da atividade. Outro sim, a profissão também indica atividade não eventual, ou seja, o empresário faz dessa prática habitual de atos o modo de obter rendimentos ao longo do tempo. Então, para o seu desenvolvimento, o empresário deverá organizar os diversos fatores de produção. A organização é a essência dos atos praticados, mas não pressupõe o concurso do trabalho de terceiro. É empresário aquele que desenvolve atividade, ainda que sozinho. Temos a figura do MEI, microempreendedor individual, mas ainda que sozinho, como uma produção totalmente automatizada. Basta que haja uma organização do empresário de todos os fatores de produção, como máquinas e mercadorias, para a produção do bem pretendido. Algumas espécies aí de empresários. O empresário poderá ser pessoa física ou pessoa jurídica. A pessoa física que exerce atividade econômica organizada e profissional é chamada de empresário individual. Então, esse, como não tem personalidade distinta, possuirá responsabilidade ilimitada pelas obrigações contraídas como empresário. O empresário individual poderá ter CNPJ, que é o que eu citei anteriormente, é o Cadastro aí Nacional de Pessoas Jurídicas, para se beneficiar de regime fiscal diferenciado. Mas ainda assim será pessoa física e não pessoa jurídica. A atividade empresarial também poderá ser desenvolvida por pessoa jurídica. A pessoa jurídica poderá ser sociedade ou não. É pessoa jurídica, mas não é sociedade, pois é composta por um único integrante.
ou seja, a pessoa física, a empresa individual de responsabilidade limitada, que é chamada EIRELI. Também poderão aí ser empresários das sociedades que tenham ou não personalidade jurídica. É fundamental para a consideração da atividade como empresário é o modo pelo qual ela é exercida e não o registro propriamente dito. São sociedades empresárias as sociedades que desempenham atividades típicas de empresário. Isso é importante. E, portanto, atividade econômica organizada e profissional para a produção e circulação de bens e serviços. Repetimos aí umas 3 ou 4 vezes. É como se fosse um conceito base, hein? Importante. Então, exceção a essa regra ocorre com as cooperativas, as quais serão aí, independentemente da atividade realizada, sempre pessoas jurídicas, não empresárias. Do mesmo modo, nunca serão empresárias as sociedades formadas por advogados, por expressa previsão aí no Código de Ética da classe. Por outro lado, independentemente também do objeto social, as sociedades anônimas são sociedades sempre empresariais. Então, vamos falar um pouco sobre a empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI, inserida no Código pela Lei 12.441 de 2011, não tem tanto tempo, né, assim. A empresa individual de responsabilidade limitada foi criada para evitar a prática dos homens de palha nas sociedades, ou seja, a necessidade de pluralidade de sócios provocava a inclusão de algumas pessoas como sócios com capital mínimo e desprezível, apenas aí para preencher o requisito legal. A EIRELI caracteriza-se por ser pessoa jurídica a ser integrada apenas por uma única pessoa, obrigatoriamente uma pessoa física. Essa pessoa será titular de todo o capital social da empresa, o qual deverá ser superior a 100 salários mínimos, e não poderá integrar mais de uma EIRELI, apenas uma. A EIRELI poderá resultar do fim da pluralidade de sócios de uma sociedade, independentemente da causa, e será regida supletivamente pelas normas das sociedades limitadas. Dessa forma, a pessoa física que lhe integra somente responderá nos limites da integralização do capital social pelas dívidas sociais. Então, diante da aplicação das normas de sociedade limitada, os administradores da EIRELI deverão ser pessoas físicas, mas poderão ser o próprio instituidor ou o terceiro. Atividade econômica civis. A prestação de serviços era considerada, antes da unificação do direito obrigacional, realizada pelo Código Civil, atividade tipicamente civil. Com o Código Civil, que conceituou como empresário atividade econômica profissional e organização para a produção e circulação de bens ou serviços, os serviços também são considerados atividades tipicamente empresariais. Então, ao conceituar as atividades empresariais, entretanto, o Código Civil as diferenciou de atividades econômicas civis. Então, são esses atos praticados por aqueles que exercem profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, a menos que constitua elemento de empresa. Por elemento de empresa, entende-se que a atividade intelectual é inserida dentro de uma organização maior. A atividade intelectual, com as qualidades pessoais do sujeito que a desenvolve, é inserida como um fator de produção, dentre os demais para a realização de uma atividade maior, o que descaracteriza essas qualidades pessoais. É a diferença de um médico
o qual, ao exercer atividade intelectual científica, não é considerado empresário. A partir do momento em que está inserido dentro de um hospital, ele se torna elemento de uma empresa, compreendida, no caso, como a atividade hospitalar como um todo. Então, são atividades econômicos civis as desenvolvidas por profissionais liberais. Os profissionais intelectuais de natureza científica, literária ou artística, ainda que haja auxiliares, não são empresários, desde que o profissional não seja apenas mais um dos elementos de uma empresa. Uma observação: produtor rural. Em razão da extensão territorial aí do nosso país, né, do Brasil, e da diversidade entre as suas regiões, facultou o produtor rural, independentemente da complexidade da organização de sua atividade, caracterizar-se como empresário. Para se caracterizar como empresário, o produtor rural ou a sociedade que desenvolve atividade rural ou pecuária precisa inscrever-se no Registro Público de Empresas Mercantis. Então, sem esse registro, ainda que desenvolva sua atividade de modo organizado e profissional, o produtor não se caracteriza como empresário. Tem que ter o registro público aí, de empresas mercantis. Então, a exigência de registro para a caracterização do empresário ocorre apenas para o produtor rural. Os demais agentes econômicos são empresários apenas se exercerem atividade econômica organizada e profissional, exceto se profissionais intelectuais. Então, caso não possuam registro, que é obrigatório para todos os empresários, continuam a ser caracterizados como empresários, mas serão empresários irregulares. Então, prosseguindo aí, a atividade empresarial poderá ser desempenhada apenas por aqueles que estão em pleno gozo da capacidade civil. São absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil. Os menores de 16 anos, assim como são relativamente incapazes os maiores de 16 e menores de 18. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico e os que, mesmo que por causa transitória, não conseguem exprimir sua vontade. Isso aí está no início do Código Civil. Ambos não poderão exercer atividades empresariais. Importante aí. Então, exige-se para o empresário a capacidade plena. Apenas se excetua o menor púbere que possua estabelecimento comercial que lhe forneça economia própria, pois esse poderá ter capacidade civil plena através da emancipação. Vimos também lá no Código Civil, no início, né? Então, ainda que para se iniciar a atividade o empresário deva ter capacidade civil plena, possível o exercício por incapaz, desde que a incapacidade seja superveniente ao desenvolvimento da atividade. O incapaz, seja ele relativo ou absoluto, poderá somente continuar a empresa desde que essa atividade tenha sido exercida antes por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança que lhe beneficia. Para tanto, esse exercício deverá ser desempenhado por representação do curador, se absolutamente incapaz, ou pela assistência do tutor, se relativamente incapaz. Para o exercício pelo incapaz, exige-se autorização judicial, desde que, pelo exame das circunstâncias e dos riscos, seja conveniente para o incapaz continuá-la. Então, finalizando aí, relacionado à capacidade, a continuidade não prejudica os direitos adquiridos por terceiros, embora não fiquem sujeitos
ao resultado da empresa os bens que o incapaz já tinha, desde que estranhos a essa. Quando ocorreu a sua incapacidade ou a sucessão daquele que a exercia anteriormente, essa não submissão, pretende preservar os bens do menor de um eventual insucesso da empresa. Ok? Impedimento é uma impossibilidade pessoal de alguns em razão da função exercida de desempenharem atividade empresarial. Então, estão impedidos de a desempenharem os falidos até a extinção das obrigações ou, se condenados por crime falimentar, até 5 anos após a extinção da punibilidade ou reabilitação penal. Isso aí está nos artigos 102 e 181 da Lei 11.101 de 2005. Já os servidores públicos não podem exercer atividade empresarial, nem particular da administração de sociedades. Tampouco podem realizar atividade empresária os magistrados, juízes e membros do Ministério Público, os promotores aí, né, os membros do MP. Não poderão exercer também deputados e senadores, né, em razão aí da sua influência como parlamentar. Esses, além disso, não poderão ser proprietários, controladores ou ter direitos de sociedades que realizem contratos com pessoas jurídicas de direito público, com administração pública, né, por óbvio, pela sua influência aí, dentro aí do meio. Ainda que impedido de realizar a atividade empresarial, caso a realizem, os agentes não ficam isentos das obrigações contraídas. Então, a pessoa impedida de exercer a atividade empresarial, caso a exerça, ficará responsável pelas obrigações contraídas, além de sofrer as sanções em decorrência da proibição de seu exercício. E aqui eu finalizo essa aula, para não ficar muito extenso aí o conteúdo, não ficar muito extensa a aula. Então, na próxima aula vamos entrar aí nas obrigações dos empresários. Valeu, um abraço.